Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Essa aula é referente ao PDF que eu passei, né? Os coeficientes das funções, né? Tanto de primeiro grau como de segundo também e afins, né? A coeficiente linear, ó, é o número que não interfere diretamente no x, só no y. Por isso ele pode valer zero. Ele também tem um papel importante na hora de desenhar o gráfico. Como assim ele pode valer zero? Lembra que a função, né, a forma genérica de escrever a função era como? F de x igual a ax mais b. Esse a e b são coeficientes. Um é linear e o outro é angular. Esse linear é o b. O b pode valer zero, né? Agora o a não, aquele número que fica juntinho do x não pode valer zero, tá? Por isso que aqui falou, né? Ele pode sim valer zero. O a não, porque se o a valer zero, aí fica zero vezes x e acaba a função, não tem função, né? Tá bom? Ó, coeficiente angular é o número que multiplica o x, né? E vai ser importante na hora de desenhar o gráfico dessa função. Tem até uma maneira de calculá-lo quando vier faltando na fórmula, mas tiver o gráfico. Vamos mostrar no próximo tópico. Perceba que o a, né, nunca pode valer zero, tá? Esse a aqui, ó, é um número, tá, gente? Mas por que a? É uma forma genérica, porque esse número na frente aqui do x pode assumir qualquer valor, né? Diferente de zero, tá? Tá? Qualquer valor diferente de zero. Nunca pode valer zero. Se isso acontecer, o x também será zero. Então, imagina se aqui for zero, zero vezes x é zero, né? E não existirá função alguma. Tomemos as funções f de x igual a 2x mais 1 e f de x igual a menos 2x mais 1. Vamos determinar os seus coeficientes. Bom, coeficiente linear, né? É o número que é independente do x, né? É o número sozinho. Então, coeficiente linear dessa função aqui é qual? É o 1, né? É o número sozinho. E o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Ó, é o 2. Nessa função aqui, o coeficiente angular é 2. E nessa função, o coeficiente angular linear é 1. Nessa função, o coeficiente angular é menos 2, né? Mudou o sinal ali, menos 2. E aqui ainda continua sendo 1, tá? Então, o coeficiente angular dessa função é menos 2. E aqui, coeficiente linear é 1. Então, vamos lá, vamos ver o gráfico dessa função, né? Dessas duas funções. O que acontece com os coeficientes nessas duas funções? Tá vendo? Tanto essa como essa. Vamos observar. Essa mudança nesse coeficiente vai alterar alguma coisa? É isso, tá? É que a gente vai ver agora. Bom, coeficiente linear 1 e coeficiente angular 2, né? Nessa função aqui, ó. O coeficiente angular é esse númerozinho que acompanha o x e o coeficiente linear é esse númerozinho que está sozinho, tá? Então, ó, lembrando, né? Para determinar o gráfico, né? A gente precisa de dois números, a gente precisa escolher dois números. Temos a função, né? Já temos a função, que é f de x igual a 2x mais 1. Escolhemos dois números, né? Eu escolhi aqui 0 e 1, tá? Dois números, o primeiro foi 0 e depois o 1. Então, ó, o que acontece quando eu colocar 0 nessa máquina? O que ela vai me devolver? Então, ó, quando eu adiciono 0, né? Quando o x vale 0, e o x pode valer 0? Pode. O que não pode valer 0 é o número que acompanha ele. O número que fica na frente dele, tá bom? Desculpa os barulhos de fundo aí, tá, gente? Então, ó, 2 vezes 0 fica 0, né? Tá vendo? Eu coloquei o x valendo 0, tá vendo? X vale 0. Então, 0 e 0 aqui também. Então, f de 0 vai valer quanto? 2 vezes 0 é 0, né? 2 vezes x fica 2 vezes 0, que dá 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, tá? Não é isso? 0 mais 1 é 1. Então, quando eu coloco o 0 nessa função, a máquina me devolve o número 1. Então, vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto tem coordenada 0 para x e 1 para y. Então, vamos lá, ó. 0 para x. Onde está o 0 aqui nessa reta x aqui, ó? Né? Nessa reta que está na horizontal. Ó, o 0 está aqui, ó, no meio. Então, ó, 0. E onde está o 1 no y? Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ligar o 0 a 1. Tá aqui. Tá ligado, né? Então, 0 para o x e 1 para o y. Então, esse ponto vai ficar exatamente aqui em cima, né? Ele está em cima do eixo y aí, tá bom? Ele fica exatamente em cima. Por quê? Porque a coordenada 0 para o x e 1 para o y. Então, esse ponto vai ficar aqui. É o primeiro ponto. E o segundo ponto? É o outro número que a gente escolheu, né? Então, quando eu colocar 1 nessa máquina, essa máquina vai me devolver qual número? Então, vamos lá, ó. Eu colocando 1 para o x, né? Então, 1 no lugar do x está aqui e 1 no lugar do x está aqui. 2 vezes 1 é 2. Mais o 1, 3. Então, ó, quando eu coloco 1 na máquina, essa máquina me devolve o número 3. Então, 1 para o x
e 3 para o y, não é isso? O resultado aqui, ó, 3 é relacionado ao y. E o resultado que eu coloquei na máquina é relacionado ao x. Então, 1 para o x, cadê o x? Ó, 1 tá aqui no x e 3 para o y, tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Ele não vai ficar aqui em cima mais não, tá? Porque se ficar aqui em cima, vai ficar 0 e 3. Tem que ficar 1 e 3, tá? Então, ó, eu vou subir, né? Formando uma reta, né? Perpendicular aí, tá bom? Então, eu subo aqui, ó, no pontilhado, né? E faço uma curva ali até tocar o 3, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, tá? Então, ó, esse ponto, gente, fica, né? Alinhado tanto com 3 quanto com 1, tá vendo? Ele tá alinhado, tá vendo que ele tá alinhado tanto com 3 quanto com 1? É isso, ó, o ponto ficou alinhado, né? Então, ó, esse ponto ficou aqui, ó. Então, 2 pontos. Tenho 2 pontos, agora eu vou traçar a reta. Tá vendo aqui, ó? Tracei a reta, que passa por esses 2 pontos. Pronto. Aqui é a geometria da função, né? Tem a cara da função, essa aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1, tem essa cara, tá bom? Então, ó, quando o coeficiente é positivo, a reta é crescente. É isso que é o detalhe, tá? Essa reta aqui vai ser crescente, ó. Ela vai crescer, tá bom? Então, ela vai sair do valor negativo para o positivo lá em cima, tá certo? A reta é crescente. Vamos observar outra função, né? Menos 2x. Olha só. F de x igual a menos 2x mais 1, tá bom? Os mesmos números, né? Eu escolhi 0 e 1, eu vou colocar os mesmos números, tá bom? Não tem problema. Poderia ser outros números? Poderia, mas eu escolhi 0 e 1, tá? Então, vamos lá, ó. O x valendo 0 fica como? Menos 2 vezes 0, né? Menos 2 vezes 0 dá 0, gente, né? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Professor, negativo vai ficar menos 0? Não. Menos 2 vezes 0 é 0, tá? Né? Então, deu 0 mais 1, deu 1. Então, ó, quando o x vale 0, novamente aqui, ó, o x valendo 0 fica no centro, o y vai valer 1. Então, sobe aqui, ó, 0 e 1. Então, esse ponto vai ficar aqui, ó, tá vendo? É o primeiro ponto. O segundo ponto é o próximo número, 1, né? Então, quando o x vale 1, o y vai valer qual número, né? Vamos lá, ó. Então, colocando 1 no lugar do x, menos 2 vezes 1, opa, menos 2 vezes 1, isso dá menos 2, né? Aquele número multiplicado por 1, diferente de 0, vai ser ele mesmo, né? Então, menos 2 vezes 1 deu menos 2. Menos 2 mais 1, né? Eu tô devendo 2. Tenho R$1 para poder pagar a dívida. Eu vou pegar esse R$1, pagar a dívida e ainda vou ficar devendo 1. Tá aqui, ó. Quando o x vale 1, o y vale menos 1, tá? Então, ó, o x vale 1, tá aqui, né? O y vai valer menos 1, tá cá embaixo, ó. Tá vendo? Ó? Valores de y, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ó, menos 1 tá aqui, ó. Esse ponto é o segundo ponto, né? Ele ficou alinhado tanto com 1, tanto com o menos 1. Tá vendo aqui, ó? Tanto com o menos 1 quanto com 1. Então, esse ponto vai ficar aqui, ó. E a reta vai decrescer. Olha onde ela sai, né? Ela vai sair do valor positivo para o valor negativo cá embaixo, tá? Então, ela decresce. Essa reta, ela tá decrescendo, tá bom? Ela não tá crescendo. Tá certo, gente? Então, ela sai, ó, dessa situação para essa, ó. Olha a diferença, tá vendo? Né? Olha só, viu? Então, pelo simples fato de mudar o sinal do coeficiente angular, a reta mudou de direção, né? Ela estava crescendo, ela decresceu agora. Então, ó, esse coeficiente angular, ele tem um papel de indicar se a função se a reta é crescente ou decrescente, tá bom? É mais ou menos isso. Ó, note que houve uma disparidade em relação à inclinação da reta, apenas mudando o sinal do coeficiente angular. Essa disparidade chamamos de reta crescente ou decrescente, né? Vai ser decrescente quando o coeficiente angular for negativo e crescente quando ele for positivo. Então, galera, é isso, tá bom? Os coeficientes, eles têm esse papel de nos informar alguma coisa no gráfico, né? Se o coeficiente angular for negativo, essa reta vai ser decrescente, né? Se o coeficiente angular for positivo, como é esse caso aqui, ó, 2, né, a reta vai ser crescente, vai sair do valor negativo para o positivo, tá bom? E a mesma coisa acontece com o coeficiente linear, né? O número é 1, então a reta vai cortar o eixo y no valor que A indica aqui, ó, tá? Se é 1, a reta cortou aqui no 1. No próximo também é 1, a reta também cortou o eixo y, tá vendo o eixo y aqui, ó? A reta cruzou esse eixo y exatamente no valor 1. Tá? É uma regra, né? E é um detalhe da função de primeiro grau, tá bom? Galera, basicamente é isso, tá?
os coeficientes. Eu queria deixar bem claro, né? Essa parte dos coeficientes e o papel é importante, né? Na hora de montar o gráfico, tá bom? Então, gente, se o coeficiente angular for positivo, a reta vai sair, né, do valor negativo para o positivo, não é? Vai crescer, a reta vai sair do valor negativo para o positivo. Então, ó, se o coeficiente angular for negativo, a reta vai decrescer, ela vai sair do valor positivo para o negativo, tá bom? Tá vendo que ela mudou a sua inclinação, né? Ela teve uma inclinação diferente, tá vendo? Justamente porque eu alterei o sinal do coeficiente angular. Gente, é isso, né? O coeficiente angular linear não tem segredo, né? Ele tá sozinho, o número que tá sozinho, né? Ó, é 1 aqui, então sabe que essa reta vai cortar o eixo y no valor 1. Professor, é 3, então essa reta vai cortar o eixo y aqui, ó. Então ela vai ficar nessa situação ou nessa, né? Tá bom, gente? Galera, é isso, tá? Coeficiente angular linear é bem explicado pra vocês aí. Se ficou dúvida, é só mandar uma mensagem. Eu não entendi esse tópico aqui, beleza? No mais, é isso.